palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu posso ouvir um glória a Deus? Amém. Que igreja animada. Você está despertada para receber a palavra do Senhor nessa noite? Amém. Então vamos fazer a nossa declaração de fé. Vamos declarar essa verdade. Se você puder, pegue a sua Bíblia, levante ela, coloque ela no seu coração e vamos dizer: esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Sim, Pai, nós declaramos essa verdade, Pai, porque a Tua palavra é luz para os nossos caminhos, é vida, Deus, para nós, e nós queremos sair daqui, Deus, com a direção do Senhor em nossos corações. Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de ouvir a Tua palavra, sendo ministrada com liberdade nessa casa. Senhor, que o Senhor fale com cada um de nós, pela misericórdia e pela graça do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Queridos, quero te convidar a abrir a Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 2. Eclesiastes, capítulo 9, versículo de número 2. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra de ensino, mas também uma palavra inspirativa. Não fiquem assustados com o texto que nós vamos ler, porque quando nós falamos muitas vezes de adversidades, algumas pessoas tende a ter receios de que quando nós falamos disso, nós atraímos isso. Mas o fato é que todos nós ou já enfrentamos adversidades, ou estamos enfrentando adversidades, ou um dia enfrentaremos adversidades. Adversidades é algo comum na vida de todos nós. E no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, Salomão diz o seguinte: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao perverso, ao bom e ao puro, e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como também ao que teme o juramento. Muitas vezes nós questionamos, queridos, por que nós, como cristãos, enfrentamos adversidades, enfrentamos lutas, batalhas, provações, que eu vou resumir aqui dizendo esse único termo: adversidades. Porque dizem que se nós nos convertermos, os nossos problemas acabarão? Porque se dizem isso, é uma grande mentira. Na verdade, queridos, nós estamos sujeitos a qualquer outra pessoa, como a própria palavra diz, de enfrentar adversidades em nossas vidas. Assim como um médico adoece, o carro de um mecânico estraga, o cristão também ele pode passar provações. Ainda que nós pregamos, ainda que nós sabemos que o nosso Senhor, o nosso Salvador é Cristo, e que Ele é aquele que nos dá vitória sobre todas as coisas, nós não pregamos que nós temos uma vida de calmaria, de tranquilidade, ausência de qualquer tribulação e de adversidade. Isso é um fato, e eu tenho certeza que você identifica comigo nessa questão, porque todos nós já enfrentamos em algum momento das nossas vidas uma dificuldade, uma luta, uma adversidade. E a Bíblia nos mostra algumas causas dessas adversidades. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos um pouco sobre essas causas possíveis de adversidades que advêm sobre nossas vidas, e também depois extrair daqui pelo menos 4 ensinamentos poderosos de como nós podemos superar as adversidades. Então, eu dou um título a essa mensagem, se assim me permite, de Superando as Adversidades da Vida. Nós sabemos, queridos, que o inimigo das nossas almas, ele nos causa, sim, adversidades. Portanto, número 1 das causas de adversidade é causada pelo maligno. Se nós formos no livro de Marcos, no capítulo de número 4, no versículo de número 35 em diante, você vai se recordar ali de uma história muito conhecida, em que Jesus estava com seus discípulos no barco, atravessando o mar da Galileia.
O próprio Jesus trouxe a direção para os discípulos para atravessar e ir para um outro lado. E o outro lado, querido, era uma cidade chamada Gadara. E no meio dessa travessia, a palavra nos traz a revelação de que houve uma tempestade muito grande, ao ponto dos discípulos ficarem temerosos e descerem ao fundo do barco, acordarem Jesus e falarem assim: não se importa que nós morramos, há uma tempestade terrível. E Jesus então acalma a tempestade, tranquiliza ali o vento, o furor dos ares e traz uma calmaria sobre todos naquele momento. Consegue atravessar então o mar da Galileia, e quando ele chega do outro lado, na cidade de Gadara, ele depara com quem? Com um endemoniado, que a Bíblia não fala qual é o nome dele, mas o traduz como endemoniado de Gadara. Um homem que carregava uma legião de demônios, um homem que partia para cima de inúmeras pessoas, agredia, um homem que estava escravizado dentro de um cemitério, e o Senhor, ao chegar ali, liberta aquele homem. Queridos, nós vemos claramente que aquela batalha que os discípulos enfrentaram na travessia era justamente porque havia uma batalha espiritual e o inimigo tinha causado aquilo. Por quê? Por que acontecem as batalhas espirituais, as adversidades em nossas vidas provocadas pelo inimigo? Para atingir as nossas vidas, ferir o coração de Deus e impedir que cumpra-se o propósito de Deus em nossas vidas ou através das nossas vidas. Mas como nós vimos e sabemos desse texto, todos foram poupados da morte, todos chegaram do outro lado, e para a glória de Deus, aquele endemoniado quis seguir a Jesus e continuar levando e ensinando e pregando sobre Jesus para todas as pessoas ali de Gadara. Portanto, a primeira causa que nós temos de adversidades em nossa vida, e nós não podemos negar, é que essas causas de adversidades são sim causadas pelo inimigo, para impedir que o propósito de Deus seja cumprido na minha vida, na sua vida, ou através da minha vida e da sua vida. E nós estamos caminhando para tempos difíceis, isso é uma grande verdade. Assim como os discípulos no início da igreja sofreram perseguições, lutas, adversidades, porque o inimigo se levantava contra eles para frear o evangelho, para que a palavra não fosse pregada. Nós temos vivido tempos novos, mas não tão diferentes, de que adversidades poderão vir, situações difíceis poderão ser acometidas em nossas vidas, mas nós precisamos entender que com o Senhor nós somos mais que vencedores. E ainda que morramos, queridos, ainda que morramos, nós precisamos aprender com Paulo que viver é Cristo e morrer é lucro. Amém? Glória a Deus. Eu sei que é difícil dizer amém depois de uma assertividade tão profunda de Paulo com relação à entrega da sua vida, mas é uma realidade, irmãos, assim como as adversidades são em nossas vidas. Mas nós temos outras duas causas também de adversidades, e a segunda delas são as causas causadas por nós mesmos. São aquelas que nós mesmos provocamos adversidades sobre as nossas vidas. E aí eu gostaria que você lesse comigo no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, versículo 1 a 3. Jonas, capítulo 1, do versículo 1 a 3 diz a palavra: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas o quê? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, tendo descido a Jope, achado um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis. Para onde? Para longe da presença do Senhor. Quantas vezes nós não causamos adversidades em nossas vidas, justamente pelos mesmos motivos de Jonas, por culpa única e exclusivamente nossa. Deus clamou que Jonas se dispusesse, e Jonas fez o que, irmãos? Se dispôs, mas ele se dispôs para fugir da presença do Senhor, para ir contra a vontade de Deus para a vida dele. E diz a palavra que ao invés de ir para um lugar e cumprir um propósito, ele decidiu no coração dele fazer a sua própria vontade. E ali nós conhecemos a história, e nós vamos falar um pouquinho mais dela hoje. Mas Jonas começa a enfrentar uma grande adversidade. Que adversidade?
uma adversidade semelhante à que os discípulos e Jesus enfrentou no Mar da Galileia, porque naquele navio, naquela viagem que ele fazia para o lugar longe e distante da presença do Senhor, adveio sobre eles uma grande tempestade. E nós entendemos tempestade também como a adversidade que sucedeu sobre a vida dele. E quando ele enfrentava aquela adversidade, ele estava também no fundo do barco, dormindo como o Senhor Jesus. E ele pôde ali experimentar um receio de que aquele navio também viesse a pique, a naufragar. Mas nós vamos conversar um pouco mais sobre isso daqui para frente. Mas entenda, queridos, quantas vezes nós mesmos, como Jonas, nos colocamos em oposição à vontade e ao propósito de Deus para as nossas vidas e acabamos enfrentando dificuldades, porque nós mesmos muitas vezes causamos. Quantas vezes celebramos contrato que não devemos celebrar? Quantas vezes, sabendo que nós não podemos frequentar determinados lugares, nós decidimos frequentar? Quantas vezes nós escolhemos aquilo que sabemos que não agrada o Senhor, mas por opção nossa, acabamos atraindo adversidade sobre a nossa vida, lutas, dificuldades, provações, quando nós sabemos que nós deveríamos simplesmente ter nos atentado para a vontade e para a palavra do Senhor. Amém? Mas nós temos uma terceira causa também. Eu sei que devemos ter muitas outras causas, mas eu vou me ater a essas três. E a terceira causa é para a glória de Deus. É quando a adversidade acontece em nossas vidas, para que seja manifestada a glória de Deus. Queridos, isso pode acontecer? Pode acontecer. Deus pode permitir que algo nos sobrevenha, uma dificuldade, uma luta, mas para que no final seja manifestada glórias a Ele. Assim como nós vemos na história de Paulo, no livro de Atos, no capítulo de número 27, abre comigo, Atos, capítulo de número 27, nós vamos ler o versículo 18, Atos 27, versículo de número 18, Paulo enfrenta uma adversidade, e a adversidade que Paulo enfrenta também é semelhante à de Jesus e à de Jonas, é uma tempestade que vem sobre o mar quando ele estava navegando. Mas só que a diferença é que Paulo estava ali porque ele era obrigado a estar ali, ele era um prisioneiro. A diferença é que Paulo estava ali porque havia um propósito de Deus, porque Paulo precisava chegar até César, e Paulo precisava falar com César, e Deus permitiu que ele fizesse essa travessia. Mas olha a diferença, mas confirma comigo aqui no versículo 18, Paulo, açoitado severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviava o navio. E ao terceiro dia, Paulo dizendo, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrela, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Então nós estamos diante de três casos de adversidade, conhecidas aqui como tempestades. Jesus enfrentando com seus discípulos a adversidade, Jonas enfrentando consigo mesmo a sua adversidade, e Paulo juntamente com todas aquelas pessoas que estavam com ele no navio, enfrentando a adversidade, cada um por uma causa diferente, cada um por um motivo diferente do outro. Mas no caso de Paulo, era para que a glória do Senhor fosse manifestada, para que no final o Senhor pudesse salvar vidas. O próprio Deus permitiu que Paulo estivesse ali. Diferente da vida de Jonas, Jonas não estava no caminho que Deus tinha orientado ele para estar. E eu gostaria de me ater agora nesses dois textos, nesses dois personagens, nessas duas adversidades, de Jonas e de Paulo, e dele extrair aqui pelo menos 4 aprendizados importantes de como nós podemos superar as adversidades da nossa vida, aprendendo com a vida de Jonas e aprendendo também com a vida de Paulo. Primeiro vamos ver Jonas, irmãos. Jonas, capítulo 1, versículo 5, volte para Jonas. Se você marcou sua Bíblia vai ficar fácil, se não marcou eu te oriento, marca em Jonas, marca em Atos também, Atos 27, penúltimo versículo do livro de Atos, e marque em Atos, em Jonas aí no Velho Testamento, para facilitar o nosso manuseio da Bíblia, para que você acompanhe comigo. Jonas capítulo 1, versículo 5,
que diz a palavra, versículo 5: então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o livrarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Observe uma questão, querido. O navio estava indo à deriva e o profeta estava dormindo. O profeta estava dormindo. O primeiro aprendizado que nós precisamos ter aqui, nós vamos comparar com Paulo, e nós vamos entender isso, é que nós precisamos, queridos, nós precisamos ter uma percepção correta do que está nos acontecendo. Sabe o que significa? Discernimento. Fala com o seu irmão aí do lado. Discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Jonas estava no meio de uma luta, ele estava no meio de uma adversidade, um risco muito grande estava sobrevindo sobre a vida dele, e não somente sobre a vida dele, mas sobre toda a tripulação que estava naquele navio. Mas Jonas estava dormindo. Aí nós podemos entender assim: mas não é isso que a palavra nos ensina, que nós devemos nos descansar debaixo das asas do Senhor? Não é isso que a palavra nos ensina? Mas aqui o que Jonas está fazendo não é isso. Aqui Jonas está em desobediência. Ele está vivendo aqui, na verdade, o sono da indolência. O que é isso? O que é indolência? Eu separei aqui, pesquisei para te explicar. Falta de sensibilidade. Sabe o que é isso? Indiferença, apatia. Jonas estava vivendo uma tribulação, uma adversidade, uma consequência do seu próprio erro, do seu próprio pecado. Aquilo estava extrapolando, atingir a própria vida dele, mas atingir a vida de outras pessoas. Mas Jonas estava tranquilo no fundo do barco? Não, ele estava insensível, ele estava apático, ele não se importava com a consequência do seu próprio ato, daquilo que ele cometeu e daquilo que poderia lhe vir a cometer. Quantas vezes nós não agimos assim como Jonas? Porque o pecado, ele gera em nós essa insensibilidade, a desobediência gera em nós essa apatia, e muitas vezes nós nos comportamos como quem não se importa com o resultado, a consequência das nossas escolhas erradas, e nem nos importamos que essas consequências podem atingir a mim, mas podem atingir também as pessoas que estão comigo. Recentemente eu vi um vídeo, uma animação gráfica, eu até postei nos meus status, me chamou muita atenção, ontem eu compartilhei também no culto Máximos, de uma decisão mal tomada, de não se importar com a vida de outras pessoas, de um carro, de um motorista que tomou uma decisão de ultrapassar num lugar proibido. Isso é um exemplo de fazer uma coisa errada sem se importar com as consequências. E na hora que aquele carro vai ali, atinge a contramão, ele bate de frente com outro carro, outros carros vêm e começam a colidirem com eles, e causa uma tragédia imensa. E aquele vídeo diz exatamente isso. Esse vídeo não fala sobre acidente, esse vídeo fala sobre decisões erradas, que quando você toma, você ferra não só com a sua vida, mas como de muitas outras pessoas que estão com você. E aqui o que Jonas está fazendo é exatamente isso. O marinheiro não tinha culpa de ter vendido aquele bilhete para esse homem, para ele entrar no navio dele, mas ele não estava se importando, ele não queria saber. Sabe o que aquele marinheiro diz? Aquele marinheiro, ele diz que os outros estavam clamando, cada um ao seu Deus, mas Jonas não estava. E quantas vezes nós também não ficamos indolentes assim, em tantas áreas da nossa vida? Quantas vezes nós não nos importamos? Quantas vezes a esposa está chorando do lado do marido e o marido não se importa com o choro dessa esposa? Quantas vezes os maridos estão sobrecarregados, ansiosos, mas as esposas acham que está tudo bem, não conseguem perceber que há algo diferente? Quantos pais têm perdido filhos para o mundo, para as coisas socialmente aceitas, e que enfrenta como se fosse algo muito normal, muito natural, faz parte dos dias de hoje, mas não se levantam.
não têm a postura que precisam ter. Uma vida no pecado nos leva à indolência com o próprio Deus. Nos leva a ter essa mesma insensibilidade com o próprio Deus. Pior, a minha indolência, a minha indiferença, a insensibilidade refletida nas tempestades, nas adversidades da vida, não denotam espiritualidade, não denota uma maturidade quando nós somos insensíveis. Porque muitas vezes nós queremos dizer, não, nós estamos em paz, achando que isso é um comportamento de alguém maduro na fé, mas na verdade está denotando outra coisa. Denota indiferença, individualismo em relação ao próprio Deus. Quando nós decidimos nos dispor a ir na contramão, contra a vontade de Deus, queridos, o que nós estamos dizendo para Deus é uma mensagem muito clara. É dizendo o seguinte: Senhor, eu sei que o Senhor não vai comigo, eu também não quero a sua companhia, eu decido ir sozinho, eu quero a minha independência, eu quero seguir só, eu assumo as consequências, eu enfrento a realidade das consequências que vierem. É essa mensagem que nós transmitimos para Deus, quando nós decidimos ativamente, como Jonas, ir contra a vontade do Senhor. Amém? Por isso que muito crente tem feito sociedades erradas, tem tido relacionamentos com quem não deveria ter. Quando agimos com insensibilidade, não nos importando com as circunstâncias ao nosso redor, nós estamos correndo riscos. Mas eu quero comparar com Paulo agora. Olha como Paulo é diferente. Atos 27:10. Abre em Atos, capítulo 27. Agora nós vamos ler o versículo de número 10. Diz assim a palavra. Vamos ler o 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passando o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo. Paulo estava admoestando o povo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e com muito prejuízo, não só da carga e também do navio, mas também das nossas vidas. Enquanto Jonas dormia, querido, Paulo dava a notícia. Paulo, diferente de Jonas, ele estava ligado, ele tinha discernimento. Antes de acontecer, Paulo já estava dizendo, e não era porque ele era pessimista, não é porque ele era aquela pessoa que simplesmente vê uma gota d'água e já logo revela a tempestade. Não, é porque Paulo tinha intimidade com Deus. Paulo sabia que estava ali com propósito. Paulo sabia que ele não estava ali simplesmente fazer uma viagem de turismo do jeito que ele queria, porque por mais se ele fizesse essa viagem de turismo, ele sabia que ele tinha orado a Deus, buscar a direção de Deus, para onde que ele iria, com quem que ele iria, quando que ele ficaria, para que tudo corresse bem, porque Paulo era um homem de Deus. Paulo estava com Deus em todo o tempo, e Paulo naquele momento revela uma diferença gigantesca para Jonas, porque Paulo aqui, ele tem discernimento. E quando você está com alguém numa adversidade, que essa pessoa tem discernimento, queridos, é a melhor coisa do mundo. Quando você é essa pessoa que tem discernimento, as pessoas que estão com você no meio dessa adversidade, elas são abençoadas por causa do discernimento que você tem. Mas para ter discernimento, você precisa ter comunhão com o Senhor. Vemos então, queridos, dois tipos de crente: os crentes Jonas e os crentes Paulo. Jonas é o último a notar. Paulo, ele é o primeiro, ele mesmo porta a notícia. Paulo tinha discernimento, Jonas não tinha discernimento. E por quê? Porque o discernimento de Jonas era totalmente diferente de Paulo, exatamente pelo segundo aprendizado. Ore do início, ore no meio e ore no fim. O primeiro, tenha discernimento. O segundo, ore no início, ore antes, ore durante e ore depois. Vamos abrir em Jonas novamente? Jonas capítulo 1, versículo 6. Observe bem, Jonas capítulo 1, versículo 6. Chegando-se a ele, o mestre do navio, disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se ia, desculpa, estou lendo errado,
versículo 6, chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Olha para você ver, aqui é o ímpio pregando para o profeta, é o ímpio pregando para o profeta, quando era o profeta que deveria estar pregando para o ímpio. E o que me acontece aqui, irmãos? O que nós vemos aqui nessa passagem? O ímpio chega para ele e diz o seguinte: olha, os incrédulos estão tudo lá em cima, os ímpios estão tudo lá clamando cada um ao seu Deus. Você não vai clamar ao seu Deus? Queridos, nós como cristãos, nós somos provocados, até pelo ímpio, para nós manifestarmos a nossa fé, para nós andarmos à altura daquilo que nós profetizamos, que nós pregamos e que nós vivemos. Sabe o que ele disse? Ele disse o seguinte: olha, os incrédulos estão lá, o Espírito já está fazendo o seu trabalho, o incrédulo está lá, os idólatras estão acendendo a vela, e você até agora está dormindo. Desperta do sono, você não vai clamar ao seu Deus? Nós não vemos Jonas orando, querido, não vemos. É interessante, você vai lendo a história de Jonas, e você percebe que vai lhe sucedendo adversidades, e Jonas não ora. Jonas estava ali só à beira de um risco do navio naufragar. Jonas não ora, mas Jonas, ele é sincero, ele foi verdadeiro e falou: olha, pode me lançar no mar, porque o culpado aqui sou eu. E aí então as pessoas param de jogar as cargas e jogam Jonas no mar. Jonas é engolido por um grande peixe, e Jonas não ora. Jonas continua sem orar, e Jonas fica ali, queridos, 3 dias e 3 noites, observe bem, Jonas fica dentro do peixe por 3 dias e 3 noites, versículo 7, diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Lançaram sorte, caiu sobre Jonas, e Jonas então confessou que era ele mesmo. Eles jogaram Jonas lá para dentro. E aí, observe o seguinte, versículo 16, temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. E no versículo 2, vai dizer, no capítulo 2, versículo 1, vai dizer o seguinte: então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. E ele começa a fazer uma declaração maravilhosa de arrependimento. Mas observe, somente depois de 3 dias e 3 noites, Jonas decide orar. Você consegue imaginar como que Jonas estava dentro desse peixe? Queridos, lá não tinha luz, lá era trevas. Lá com certeza não tinha paz. Depois de ter sobrevivido ao naufrágio, ele é jogado no mar. Nós vamos ver na palavra dizendo que ele clama para o Senhor livrar ele de um afogamento. Ele é engolido por um peixe, ele continua calado, ele não ora. Quantas vezes nós estamos em meio à adversidade, nós estamos enfrentando a luta, as coisas só estão complicando, as adversidades só estão aumentando, e a nossa postura é a mesma de Jonas: não oramos, não abrimos a nossa boca a clamar ao Senhor, não falamos com o Senhor, não clamamos a Ele. Quantas vezes nós nos acostumamos com o desconforto? Quantas vezes nós nos acostumamos com casamentos tendo adultério dentro de casa, com filhos nas drogas, com problemas nas empresas, com as finanças todas destruídas? Quantas vezes nós acostumamos com uma vida, entende bem a palavra que eu vou dizer, medíocre, é porque está na média, não à altura do que Cristo nos colocou e nos chamou para viver, e não oramos, não clamamos, não buscamos ao Senhor para uma mudança, para uma transformação da realidade que nós estamos vivendo, como Jonas aqui também fez. Quantas vezes não agimos assim, irmãos? Como diz aquela história que a pessoa um dia dói o dente do lado direito, na outra semana dói o dente do lado esquerdo, e aí na outra semana vai orar para não doer o dente da frente.
Ao invés de tomar uma atitude radical e transformadora, orar ao Senhor desde o primeiro dente, Deus vai falar, vai para o dentista, faz uma cirurgia nesse dente, resolve esse problema, para de sofrer. Não, acostuma com a dor de dente. E muitas vezes fala assim, não, é porque as condições são difíceis. Não, Deus tem poder para transformar toda e qualquer circunstância, irmãos. No exato momento que Jonas orou ao Senhor, a palavra do Senhor diz que o grande peixe o vomitou. Olha no versículo 10. Falou, pois, quando ele termina no versículo 9, a oração no capítulo 2, no versículo 10, diz assim, falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Foi imediato, irmãos. O que Jonas estava precisando era de fazer uma oração ao Senhor. Mas vamos comparar com Paulo. Como que Paulo, por sua vez, agiu diante da tempestade? Observe bem, vamos lá. Capítulo 27, versículo de número 23. Paulo não somente, ele teve discernimento, entendeu o que estava acontecendo e o que viria a acontecer, mas Paulo, ele mostrou uma profunda intimidade com Deus. No versículo de número 23, diz assim, Paulo traz um alerta, Paulo traz uma revelação para as pessoas que estavam com ele ali naquele barco, e ele diz algo sobrenatural. Ele fala assim, porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo com que me disse, porém, é necessário que vamos dar em uma ilha. Observe, irmãos, Paulo mostra uma profunda intimidade com Deus. Aqui nós não estamos vendo Paulo orando, nós estamos vendo já o resultado da oração, é o anjo falando com ele, é o anjo comunicando para ele, dizendo o seguinte, filho, eu estou contigo, e ninguém que estiver contigo vai sofrer dano. Ele alertou primeiro que poderia vir a acontecer, mas depois ele veio trazer a revelação que Deus estava com ele e que aquela adversidade iria poupar a vida de todos os demais. Por quê? Porque Paulo estava orando, Paulo estava diante do Senhor, Paulo sabia que estava ali com um propósito, Paulo sabia que ele poderia buscar a direção de Deus e saber o que responder às pessoas que estivessem ali com ele. Assim nós precisamos ser, irmãos, porque o Senhor, Ele nos garante que, lá em Amós 3,7, que Ele não fará coisa alguma sem antes comunicar com os seus servos. Amós 3,7 diz assim, o Senhor certamente não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo aos seus servos, os seus profetas. Então ore, vamos orar, vamos clamar ao Senhor antes, durante e depois. Amém? Terceiro aprendizado que eu quero compartilhar com os irmãos, creia que Deus te dará a vitória. Em meio à adversidade, querido, não deixe que o temor tome conta do seu coração e gere incredulidade. Creia que o Senhor te dará a vitória. No capítulo 2, no versículo 10, Jonas, ele termina de orar a Deus e Deus dá o quê? A vitória para ele. Ele é cuspido daquele peixe e ele está em terra firme. Por quê? Porque Jonas não estava naquela adversidade sozinho. Deus estava com ele, Deus ouvia a oração dele. Jonas pôde crer na vitória. Quando Jonas abre os seus lábios para falar com Deus, Jonas, como profeta, sabia que Deus estava ali ouvindo ele. E Jonas sabia que Deus podia tirá-lo e livrá-lo de dentro daquele peixe. Portanto, em meio à tempestade, creia em Deus, pois, se somos filhos de Deus, Ele está com nós. Creia nisso. Porque nós temos a tendência, querido, de meio a aflições, de meio às tribulações, as angústias da nossa alma, de perder justamente o que nós mais precisamos, que é a fé, que é crer na provisão de Deus, que é crer no livramento de Deus, que é crer na realização do propósito, do cumprimento da vontade de Deus. E nós começamos a ter um pensamento sempre o quê? Negativo, pensando que tudo vai dar errado, que o final eu já sabia, eu já imaginava como seria. O que está acontecendo eu já esperava,
Parece que o Senhor já tinha me revelado que isso ia acontecer, e fica só naquilo que está acontecendo, olhando simplesmente para o momento, e deixa de olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Portanto, nós precisamos crer. Talvez você esteja aí me ouvindo e pense: eu sou esse crente Jonas, ao invés de ser um crente Paulo. Eu sou apático, insensível, não oro, não busco a direção de Deus. Mas eu quero te trazer uma certeza nessa noite. Se você recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você deixou de ser apenas uma criatura e tornou-se um filho. E Jesus, Ele não está dentro do peixe com você, Ele está dentro do seu coração, porque Ele passa a habitar dentro de você com o Espírito Santo. Portanto, você pode crer na vitória. Creia na vitória. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Paulo e Jonas se salvaram, tiveram as suas vidas ali livres daquela tormenta, daquela adversidade. E Paulo, como que ele se salvou? Como que a Bíblia nos revela que ele se salvou? No capítulo de número 27, voltamos para Atos capítulo 27, vamos ler o versículo de número 44. A palavra diz como que Paulo e os demais tripulantes daquela navegação se salvaram. Disse assim: quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Quando eu estava lendo esse texto, isso me chamou muita atenção. Porque muitas vezes, querido, nós entendemos que nós precisamos de algo assim sobrenatural, algo grandioso, para que nós saiamos da adversidade em vitória. E aí muitas vezes nós olhamos para aquilo que nós temos e nós desprezamos, nós não damos valores àquilo. E olha que Paulo e os demais se salvaram segurando em quê? Em tábuas e em destroços, em coisas talvez insignificantes, de pequeno valor, mas que naquele momento era tudo que eles tinham para agarrar. E o que eles fizeram? Eles agarraram, entendendo que era uma provisão de Deus. Lembra da história que está lá em 2 Reis, capítulo 4, de uma viúva que perdeu seu esposo e os credores vieram para poder penhorar os seus filhos, levá-los escravos. E ela chegou então para o profeta, colocou diante do profeta a sua causa e disse: olha, profeta, o meu esposo te servia ao Senhor, e agora está me sucedendo isso. E o profeta entendeu que ela estava colocando, entendeu que ela estava buscando a direção de Deus diante daquela adversidade que ela estava enfrentando, sobre o risco de perder os seus filhos, como pagamento de uma dívida. Era assim que acontecia no passado. O profeta vira para ela e diz o quê? O que você tem na sua casa? A primeira palavra que aquela mulher diz naquele momento da adversidade, ela olha para dentro da sua casa, ela olha e fala assim: nós não temos nada. Mas em consequente ela fala: eu tenho apenas uma vasilha de azeite. Então o profeta viu que ela deu foco ao que ela não tinha, mas ele entendeu que aquilo era suficiente para Deus transformar a vida dela. E ele falou: então você vai na casa dos seus amigos, vai em todos os seus vizinhos, pegue muitas vasilhas e você vai derramar o óleo que está nessa pequena vasilha de azeite, nessas vasilhas que você pegou emprestado. E ela simplesmente obedeceu. E o que a palavra nos mostra naquele texto, 2 Reis, que enquanto ela derramava o óleo naquelas vasilhas, enquanto tinha vasilhas, aquele óleo não se esgotava. Aquele óleo só parou de ser derramado quando as vasilhas acabaram. Mas para ela, de início, não tinha nada. Aos olhos dela, no meio da adversidade, aquilo não era nada. Não é que nós temos que dar valor às coisas, mas nós temos que dar valor ao Deus que pode transformar todas as coisas em nossas vidas. O Deus que pode usar todas as coisas para transformar as nossas vidas, porque nós servimos um Deus poderoso. Foi isso que essa mulher fez, ela creu na palavra do profeta. Portanto, se você está enfrentando uma adversidade, talvez a adversidade que você tenha enfrentado ou está enfrentando, quando você olha para o cenário, você diz: não, mas o que me resta é muito pouco, eu não consigo sair disso. Querido, o que você tem é suficiente nas mãos de Deus. Apresente para o Senhor aquilo que você tem. Talvez é a sua saúde: eu estou com uma enfermidade. Apresente a sua vida e fale: eu ainda vivo.
talvez é recursos financeiros, talvez o que você tem não paga 10% da sua dívida, apresente os 10% ao Senhor. Aquilo que o Senhor abençoa é multiplicado em nossas vidas. Portanto, querido, nós precisamos nos apegar naquilo que nós temos, sejam tábuas, sejam destroços, seja o que for que nos restar diante de uma adversidade, nós precisamos nos apegar, mas não dar valor às coisas, mas entendendo que o Senhor, a partir daquilo, fará proezas em nossas vidas. Amém? Glória a Deus. A partir daquilo, Deus transformou a vida daquela mulher e de toda a sua família. A atitude refletirá não só na sua vida, mas também em toda a sua família. Aquela mulher não foi somente ela abençoada, não foi somente Paulo livrado de um afogamento. Todos que estavam com eles foram abençoados. Todos que estão comigo, estão com você, serão abençoados. Quando nós nos posicionamos, quando nós cremos que a vitória virá no nome de Jesus, e quando nós tomamos posse dela, de acordo com a palavra do Senhor, não somente eu e você somos abençoados, mas todos que estão conosco. Amém? Glória a Deus. O quarto, se disponha para ser um instrumento do Senhor após a adversidade. Quantas vezes, queridos, nós vemos pessoas que enfrentaram adversidades terríveis, sendo usados por Deus depois, justamente para abençoar outras pessoas que estavam passando pela mesma adversidade. Quantas pessoas tiveram casamentos destruídos, adultério sendo uma realidade no casamento, mas depois Deus transformou o casamento dessa pessoa e passou a usá-los para poder abençoar outros casamentos e transformar a realidade de outras famílias. Olha Jonas enfrentou uma adversidade incrível, mas quando ele vai e cumpre o propósito que Deus tinha ordenado que ele cumprisse, ele chega em Nínive, ele começa então a declarar a maldição que viria sobre aquela cidade. Ele começa a falar as palavras que Deus tinha ordenado que ele falasse. E diz a palavra que toda aquela cidade de Nínive se converteu ao Senhor. Todos se converteram ao Senhor. Vamos em Jonas novamente. Jonas capítulo 3, versículo 4 e versículo 5. 3, 4 e 5 diz o seguinte: começou então Jonas a percorrer a cidade de caminho de um dia. Ele andou o dia todo e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Jonas pregou depois da adversidade e Deus salvou não somente a vida dele, como de toda uma cidade. E Paulo? Como foi Paulo? Como foi Paulo depois da adversidade? Paulo chega na ilha de Malta. E quando ele chega na ilha de Malta, diz a palavra que ele foi humanamente recebido pelos bárbaros. E ali naquela ilha cheia de bárbaros, eles trataram Paulo muito bem. Paulo então decide se aquentar do frio, porque afinal ele tinha passado por um naufrágio. Com a roupa toda molhada, ele quis então acender ali uns gravetos, colocar fogo. E diz a palavra que quando ele passa por essa adversidade do naufrágio, ele vai colocar fogo naqueles gravetos, o que lhe acontece? Sai dali uma serpente, a serpente pica a sua mão, o seu dedo, e imediatamente os bárbaros que observavam falaram: meu Deus, esse cara realmente, ele está amaldiçoado e vai morrer, porque ele pecou muito feio contra o Deus dele, porque acaba de sobreviver ao naufrágio, quando ele chega aqui, ele é picado por uma cobra, uma serpente peçonhenta, e ele não vai sobreviver. Eles então decidem colocar Paulo dentro de uma tenda e deixa Paulo ali, para poder simplesmente ver as reações que Paulo teria até a morte. E passa-se as horas, passa-se o tempo, e para a surpresa deles, Paulo sai de dentro daquela tenda, completamente são, completamente livre da serpente. A palavra diz mais que depois que Paulo faz isso, as pessoas ficaram assim perplexas, e Paulo tem a oportunidade de pregar e falar que é o Deus da vida dele que fez aquilo na vida dele. Então, o líder daqueles bárbaros, chamado Públio, ele então decide levar Paulo até o seu pai, para que curasse o seu pai, porque o seu pai estava enfermo, enfrentando uma doença de morte. E diz a palavra que Paulo ora por aquele homem, e aquele homem então é curado. Mas não somente aquele homem é curado, como as pessoas ficam sabendo que Paulo curado, curou o Públio, e de repente ele então
é exposto diante de uma multidão de gente que estava naquela ilha, que estavam enfermas. Então Paulo novamente ora para aquelas pessoas e diz a palavra que eles foram curados. Vamos ver isso, Atos capítulo 28, vamos em Atos novamente, Atos capítulo 28, versículo de 8 e 9. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e orando impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Amém? Os quais nos distinguiram com muita honraria, e tendo nós de prosseguir a viagem, nos puseram a bordo tudo o que nos era necessário. Portanto, queridos, a adversidade que nós enfrentamos nos promove a um nível de autoridade para que a gente seja usado por Deus, quando nós nos dispomos a Ele, para poder abençoar outras pessoas que estiverem enfrentando as mesmas adversidades que um dia nós enfrentamos. Portanto, o quarto aprendizado que eu extraio desse texto é: se disponha para ser um instrumento de Deus após a adversidade. Vamos recapitular? Primeiro, qual é o primeiro aprendizado que nós extraímos desse texto, desse paralelo que fazemos com Jonas e Paulo? Tenha discernimento. Eu quero chamar o irmão do teclado para me ajudar aqui agora, se puder. Tenha discernimento. Tenha discernimento. Entenda o que está acontecendo. Discerna exatamente o que é espiritual e o que é natural. Haja como Paulo. Antecipe. Observe uma batalha espiritual que está sobrevindo, uma situação que precisa haver um conserto. Esteja atento, esteja com o seu coração receptivo à palavra de Deus, aos despertamentos que Deus quer trazer a você e a toda a sua casa. Segundo, ore antes, ore durante e ore depois da tempestade. Amém? Você pode colocar de pé? Acompanha comigo. Segundo, ore antes, ore durante e depois da tempestade. Terceiro, creia que Deus te dará a vitória. Creia. Não deixe que as adversidades ceguem o seu entendimento e te gerem incredulidade no seu coração. Por último, se disponha para ser um instrumento após a adversidade. O que Deus tem trazido ao meu coração e ao seu coração nessa noite não é uma preparação para adversidades que nós enfrentaremos, mas é uma vida triunfante que nós precisamos ter no Senhor. O Senhor, Ele não nos prova, Ele não nos treina somente nas adversidades. As adversidades, os desertos, são escolas de Deus para nós, sim. E muitas vezes nós vamos enfrentar porque o próprio Deus está permitindo que enfrentamos, como foi com Paulo. Muitas vezes vamos enfrentar porque o inimigo trava essa batalha contra as nossas vidas, como foram com os apóstolos. Muitas vezes nós vamos enfrentar porque nós mesmos acabamos nos causando essa adversidade. Mas o importante é como eu vou me posicionar. Porque a adversidade causada por mim, essa eu posso eliminar. Basta eu não causar, basta eu ter uma posição diferente. Mas as outras adversidades que me advêm, eu preciso me posicionar diante de Deus. Eu preciso entender que há um propósito de Deus. Se o inimigo está se levantando contra minha vida, é porque há um propósito de Deus que Ele não quer que seja realizado. E se eu estou enfrentando uma adversidade porque Deus está permitindo vir sobre a minha vida, é porque há um propósito de Deus que Deus quer usar a minha vida. Então não tema a adversidade, simplesmente se disponha. Se disponha, porque no Senhor nós somos mais que vencedores. Amém? Quero chamar a pastora Fernanda para me ajudar nesse momento de oração.